Olá, meu nome é Ricardo Moreira, sou IR e produtor musical. Vamos falar um pouquinho mais de gênero, agora vamos falar de Axé Music. É por acaso um estilo que eu estive muito presente, porque eu fui ao longo de 10 anos a IR da Universal e ali a gente teve muitos artistas bem-sucedidos. Era a gravadora que mais tinha artistas da Bahia e bem-sucedidos na década de 90. A história da Universal Music com a Bahia começou lá atrás, da distribuição de selos. A gente tinha o selo Estalo, do Ricardo Cavalcante, e foi através do selo Estalo que a gente teve vários artistas interessantes, como Cheiro de Amor, Netinho, mas também o fenômeno mesmo veio através de Luiz Caldas, um pouco antes, em 1985, ele lançou um disco chamado Magia, que tinha Fricote. E aí, com aquele sucesso gigante da música Fricote, o axé passou mesmo a ser nacional. O axé não era uma força nacional. O Carnaval da Bahia sempre foi um atrativo do ponto de vista turístico, mas musicalmente ele não fazia parte necessariamente da trilha sonora dos brasileiros. Tinha feito muito mais, na verdade, muito mais esse papel antes, né? Com o trio elétrico Dodô e Osmar, que provocou com que Caetano criasse Atrás do Trio Elétrico em 1972, e foi uma loucura, porque o Caetano ainda estava meio que voltando do exílio de Londres e ele voltou a fortalecer o carnaval baiano. A partir daí, Moraes Moreira pegou esse bastão, acabou se tornando o primeiro cantor de trio elétrico, porque o trio elétrico era eletrizado através da guitarra, futura guitarra baiana, o pau elétrico, né? E aí o carnaval de rua foi se fortalecendo e a partir de 1985, com o sucesso do Luiz Caldas, até o final da década de 80, ele ficou bastante forte, mas ainda não profissional. O profissionalismo do carnaval baiano vai se dar na década de 90 mesmo. Então, Axé Music, que era um termo iorubá, né? Que era destinado era uma saudação, força, saúde, né? Energia, que era eventualmente usado até pela Alcione. A Alcione falava muito assim com a gente, axé. Ele acabou sendo encampado, por razões óbvias, né? Pela Bahia. E um determinado jornalista, Agamenon Brito, ele escreveu ironicamente, chamando aquela música que estava nascendo ali de Axé Music. E ele era um tom totalmente irônico, mas aí os empresários, os artistas compraram essa denominação. Acabou até que o Netinho, em 1992, o Netinho não, a banda ainda era a Banda Beijo, lançou um disco chamado Axé Music, que tinha uma bandeira, e ali começou-se mesmo, a própria Bahia assumir aquela ironia como um nome de estilo, e hoje em dia a gente pode dizer que existe um segmento chamado de Axé Music. Bem, mas foi mesmo nos anos 90 que deslanchou, com Daniela Mercury, com o surgimento da Ivete, também carreira solo. Se vocês repararem nesse material todo desse ano da Universal Music, eu estava lá em todos eles. A Ivete, por exemplo, eu fiz alguns discos da banda Eva, fiz o primeiro disco solo dela e fui até o show da Fonte Nova, fazendo a gerência artística dos discos da Ivete. E foi um fenômeno. Todas as companhias naquele momento, todas as gravadoras, elas tinham artistas de Axé Music. Porque se você não tivesse artistas de Axé Music, você estava fora do mercado que mais estava bombando ao lado do sertanejo. Então você tinha que ter artistas. Nós tínhamos, conforme eu disse, praticamente todos. A gente não tinha a Daniela, não tinha o Chiclete com Banana e um ou outro depois, mas na verdade a gente tinha praticamente todo o conteúdo de compositores e de artistas daquela geração. O que aconteceu nesses anos 90 é que os empresários se fortaleceram muito. Eles tinham sob muitos artistas que cantavam, eles tinham contratos trabalhistas, veja só, contratos trabalhistas com os artistas, carteira assinada, azulzinha, podia mandar embora, podia demitir. Então, uma das coisas que a Universal Music, que nós mudamos nessa relação foi, olha,
Você não pode ter um artista de carteira assinada, ele é a tua estrela, é o cara que vai brilhar. A partir do momento que se torna nacional, que o artista se torna um grande sucesso nacional, você perde o controle. O artista é dono da vida dele, é quase um regime escravocrata isso. E a gente mudou essa relação. Na Bahia praticamente toda, mas ainda assim, naqueles anos 90, os blocos eram mais fortes do que os artistas solo. E isso foi uma deformação que vinha do poderio econômico e financeiro dos próprios donos de banda. Eles eram donos daquela estrutura toda, eles vendiam, como eles falavam, vendiam pano, que era abadá, né? Você no Carnaval Baiano, que era um carnaval que tinha tudo para ser mais participativo, ele acabou não sendo tanto porque você tinha aquelas cordas, né? Que isolavam as pessoas que tinham pago o abadá das que não tinham, e o carnaval de participativo ficou um pouco também testemunhal, né? Com circuitos e você assistia os blocos passando e tal. Isso até bastante tempo potencializou o carnaval e levou com que esses empresários fizessem as micaretas, que eram os carnavais fora de época, né? Pelo Brasil inteiro, né? Rivalizando com os carnavais locais, com o Carnaval do Rio, com o Carnaval de Olinda, Recife, e isso criou um certo desconforto, e até, eu me lembro, se não me engano, foi de Olinda, o prefeito proibiu que se tocasse axé music para poder tocar o frevo, tocar a música local. E é muito engraçado que o frevo é um dos ritmos mais assimilados pelo Carnaval Baiano, né? Principalmente por causa do Moraes Moreira. Vassourinhas e tal, eles têm um frevo lindo chamado Vassourinhas, em homenagem aos Vassourinhas de Recife. Enfim, essa coisa que era toda conjuminada começou a ficar seccionada. Isso para prejuízo geral, inclusive os discos das escolas de samba começaram a vender menos por conta do crescimento do mercado de axé music. As músicas de carnaval não eram mais o samba enredo da Mangueira, o samba enredo da Portela, era a música nova da Ivete. O axé music cresceu muito. Hoje em dia nós temos aí, acho que já dá para contabilizar 1, 2, 3, 4 Rock in Rios com artistas grandes da axé music, o que por um lado é muito bom, que reforça o estilo, por outro lado é muito ruim, porque joga o axé music do segmento diretamente no mainstream. Isso quer dizer que só os grandes sobrevivem. Tanto é que a renovação no Carnaval Baiano praticamente não aconteceu. As últimas notícias que a gente tem, que a própria Cláudia Leite, que já é um grande nome, o Saulo, e não teve grandes renovações, ficaram renovações médias e locais. Pintou aquele lepo-lepo há um tempo atrás, mas o que eu me lembro foi o último espasmo nacional de sucesso do Carnaval Baiano. Portanto, se o artista novo hoje quer investir no axé, eu acho que é bastante uma função dos artistas locais da Bahia, porque como na minha opinião, o axé meio que voltou para o gueto, agora tem que crescer novamente para se tornar nacional. E tem que haver um entendimento melhor entre os grandes empresários e os artistas, melhor ainda do que aquele entendimento que a Universal Music conseguiu para levar à frente os cantores, os artistas, as estrelas. Tem que haver um novo entendimento para a Bahia seguir. Como segmento para artista novo, eu reconheço assim, reconheço como uma coisa que pode ser feita por artistas locais crescendo novamente com intuito nacional, tentando se aproximar enfim, agora das distribuidoras de streaming, tentando algum tipo de parceria para ser nacional novamente, para esse estilo poder crescer. Porque, afinal de contas, ele foi responsável por décadas de alegria no Brasil. Então a gente não pode ficar sem ele, desde que ele se renove, que ele se qualifique e que esteja presente de forma fácil, esteja na prateleira de uma maneira direta. Hoje em dia a gente tem como grande âncora disso tudo, além da Ivete e da Cláudia Leite, a gente tem o Carlinhos Brown, mas esses grandes artistas já não se fala mais que são artistas de axé. Precisa de renovação nacional. Agora a bola está com os artistas baianos.